Eu e o José, o meu esposo, temos 20 anos de relacionamento, 15 de casamento. A nossa filha, única filha, tem 17 anos. A nossa família sempre foi uma família que, ao meu ver, é uma família boa, uma família unida. Nunca tivemos muitos problemas. O meu esposo, uma fase da vida, sofreu um acidente de carro que ficou mal, ficou de cama. E eu lembro que eu abri mão de tudo para cuidar desse homem. Naquele momento eu pensei que eu não teria condições de seguir a minha vida sem ele, sem o meu marido. Foi nesse momento mais difícil que eu mostrei para ele o quanto eu amava, o quanto ele era importante para mim. Foi justamente nesse momento tão difícil que o nosso casamento ele se fortaleceu. Parece que uma força maior aproximou muito a gente, a nossa família. E quando ele se recuperou, o nosso casamento se transformou da água para o vinho, positivamente falando. O meu marido ele sempre foi muito agradecido, não só a mim, como a nossa filha, a todos que ajudaram ele nesse momento tão difícil. Então eu sempre fui muito grata, eu sempre agradeci a Deus pelo marido que eu tenho, pela filha, e eu confesso para vocês que eu poderia pensar em qualquer coisa nessa vida, menos que em algum momento o José pudesse vir a me trair. Infelizmente, nessa vida, as pessoas são muito ingratas. As pessoas, muitas vezes, parecem não ter coração, não se preocupa com o sentimento do outro. Eu passei a desconfiar que o meu marido, o meu maravilhoso José, ele estava aprontando. Não sei, eu senti. Ele estava distante, ele estava diferente demais. E eu comecei a investigar, coisa que eu nunca tinha feito. Eu lembro que o José, desde quando começou a trabalhar nessa empresa, porque depois do acidente nós mudamos tudo em nossa vida, inclusive o emprego dele não é mais o mesmo, ele mudou, ele se transformou. Começou a ganhar mais, ganhou um cargo muito elevado, começou a andar com outras pessoas. E eu percebi que ele estava ficando diferente, era como se o dinheiro estivesse subindo a cabeça. Eu conversei com ele. Ele me explicou toda a situação e ele melhorou. Só que, um certo tempo atrás, eu ainda com minha desconfiança, quem é mulher sabe, nós percebemos alguns mínimos detalhes e aqueles detalhes ligam o nosso alerta. Eu fiz algo que eu nunca fiz. Eu fui investigar o José. Eu fiquei louca para conseguir o celular dele em alguma oportunidade. Eu comecei a vasculhar os bolsos da roupa dele. Comecei a olhar até a carteira. Até que um belo dia, para minha surpresa essa nada boa, eu me deparo com uma cartela de Viagra, aquele comprimido colorido que os homens tomam para, sabe, melhorar no momento íntimo, e uma cartela de preservativo. Eu pensei, eu não uso preservativo com ele. Ele nunca me disse que está usando esses remédios. Ao meu ver, ele não precisava. Alguma coisa tem. Esse homem está saindo com outras mulheres. Não é possível. Não é possível. Fora aqui dentro de casa, ele já não estava mais sendo tão presente, não estava mais fazendo o trabalho de marido, se é que vocês me entendem. Não mais como antigamente. Então ali, para mim, foi a chave. Eu entendi que tinha algo errado e eu teria que descobrir. Eu teria que fazer alguma coisa. A primeira coisa foi eu conversar com ele. Quando eu chamei o José para conversar, eu peguei a carteira dele, abri e mostrei para ele o que eu tinha encontrado. Esse homem, ele fez uma cena tão bem feita que ele até me convenceu. Ele disse para mim que ele não sabia o que era aquilo, ele jurou por nossa filha que ele não tinha colocado aquilo na carteira, que deve ter sido alguma brincadeira ridícula de algum colega do trabalho, que ele nunca precisou usar Viagra e que muito menos ele usa preservativo comigo. Para que aquilo estaria na carteira dele? Óbvio que eu também queria saber. Eu era a que mais queria saber. Ele se enrolou todo, ele tentou me convencer. E ali eu entendi que tinha algo por trás, sim. O José, ele ficou nervoso. Era nítido que ele estava mentindo. Só que aí, eu quis ser mais esperta do que ele.
Eu fiz de conta que eu tinha acreditado nessa mentirinha dele e disse para ele que tudo bem, que deve ter sido sim algum abestalhado do trabalho dele. Que era para ele chamar a atenção desses colegas, que isso é coisa que não se faça. Mas que eu, claro, como confio muito nele, como eu confio demais no meu marido, né? Nesse homem fiel, nesse homem presente, eu ia deixar isso para lá. Desculpa, meu amor, desculpa por esse constrangimento. Eu ainda falei isso. Só que naquele dia, eu lembro que eu deitei para dormir e eu não consegui dormir. Algo me dizia: o José está mentindo. O José está tendo um caso com alguém. E eu me perguntava como é que esse homem está conseguindo me enganar de uma forma que eu não desconfiei até hoje. De uma forma tão bem, porque ele não dorme fora de casa. Final de semana, quando ele saia para jogar bola, não sei. Só que aí eu também comecei a estudar alguns casos de que, claro, quando o homem trai, obviamente que ele não quer mudar muito a rotina. Ele encaixa os momentos íntimos com os casos dele justamente no horário comum. Horário de trabalho, horário do baba, né? O famoso futebol. Ou quando diz que vai visitar a mãe. Enfim, eu jurei para mim mesma que enquanto eu não descobrisse, eu não ia parar. Eu não teria paz. Até que eu comecei a observar as saídas do meu marido. Eu comecei a fazer isso, coisa que eu nunca tinha feito. Todos os sábados, o José ia jogar bola com os amigos. Era uma maneira dele se sentir bem. E desde o acidente, quando ele pôde, de fato, voltar a jogar bola, ele não parou mais. Eu lembro que esse homem, quando estava em cima da cama, ele ficava pensando: meu Deus, será que eu não vou voltar mais a jogar bola? Ele tinha muito medo. E quando ele conseguiu voltar, ele fez até promessa: eu nunca fui aquela mulher de pegar no pé, uma mulher de cobrar, mas isso não significa que eu vou aceitar ser enganada, ser traída. Tudo tem limite. 20 anos de casamento e esse homem de repente querer me trair? Diante de tantas desconfianças, eu precisei seguir o meu marido. Em um sábado, quando ele me disse que ia pro famoso baba jogar a bola dele, eu deixei ele bem à vontade. Eu ainda estava na cama toda coberta, por baixo já vestida, e ele nem tinha visto, esperando esse homem sair, pronta para segui-lo. Quando ele pegou o carro e saiu, eu fui atrás. Peguei o meu carro e segui. Dei uma distância para ele não desconfiar e fui atrás. Ele foi sim jogar a bola dele. Só que quando chegou lá, eu de longe, me escondendo para ele não ver, eu percebi que tinha muitas mulheres lá nesse baba. E não eram as mulheres dos jogadores. Eu conheço as mulheres dos amigos dele e eram mulheres estranhas. Mulheres muito bonitas, como se estivesse fazendo uma animação para o jogo. Dançando, cantando, tudo, sabe, muito alegre. Quando o jogo terminou, eu ainda de longe observando, o José saiu dali. Só que ele não saiu sozinho. Uma daquelas mulheres entrou no carro do meu marido. Entrou no banco da frente. E eles saíram. Naquele momento, quando eu vi aquela mulher entrar no carro dele, eu confesso para vocês que a minha vontade era imediatamente ir até o carro dele e parar, fazer um escândalo ali mesmo. Só que eu pensei, ele vai dizer que é uma carona, é uma amiga, ele não está fazendo nada, pelo menos não ainda. Eu vou dar corda. Eu quero ver para onde esse homem vai. E ele foi. O carro seguiu e eu fui atrás. Eu tremia, eu dirigia tremendo. Para trocar de marcha, a minha perna tremia tanto, mas tanto, eu estava tão nervosa que eu estava com medo de passar mal. Eu pensei que ia ter um treco, porque o medo estava me consumindo. Eu orava para estar enganada, para estar errada, para ver esse homem deixar essa mulher em algum lugar e seguir para casa. Eu orava para isso. Só que o caminho que ele estava indo era uma via que só tinha motéis na cidade. Essa via é muito conhecida. E aquilo ali só me fazia tremer ainda mais. Eu não desejo essa sensação para mulher nenhuma, nenhuma.
quando de repente o meu marido, ele entrou em um motel. O meu marido com essa mulher entrou nesse motel. Ali já ficou tudo claro, né? O que é que esse homem foi fazer no motel? Foi tomar um suco? Claro que não. Ali eu estava, de fato, ganhando o título de mulher traída do ano. Só que eu não ia parar por aí não, de forma alguma. Eu queria desmascarar aquele homem. Eu ia fazer um barraco, eu estava determinada. Quando ele entrou nesse motel, eu dei uns minutos e eu fui atrás. Estacionei o meu carro e procurei onde o carro do meu marido estava. Aqui, normalmente, o quarto fica em cima e a garagem fica embaixo. Então, onde você estaciona é onde você fica. O quarto está logo em cima. Quando eu achei o quarto número 12, eu nunca esqueço esse número. Eu pensei, o que é que eu faço? Eu espero aqui, fora do carro dele. Eu entro, bato na porta, eu faço um escândalo. O que é que eu faço? Eu estava desesperada. Eu estava tremendo, eu estava nervosa, eu estava com medo, com vontade de chorar, eu estava me sentindo péssima. Até dores na barriga eu comecei a sentir. Eu não estava acreditando que o meu marido, o meu José, era um homem ingrato. Era um homem que estava destruindo a nossa família. Que ele estava num motel com outra mulher. Coisa que ele não fazia comigo há muito tempo. Eu não lembro qual foi a última vez que o meu marido me chamou para dormir fora. Mas com outras da rua, pelo jeito eu tenho certeza que essa não era a primeira. Então eu decidi que eu ia bater na porta desse quarto. Eu entrei no meu quarto, abri a porta principal para ter acesso ao corredor. E nesse corredor, eu fui procurar o bendito quarto 12. Quando eu cheguei na porta desse quarto 12, eu tremia de tal forma que eu não sei se eu iria conseguir continuar o que eu queria fazer. Mas foi aí que eu bati na porta e ainda tive a coragem de dizer: serviço de quarto, mudando a voz. Quando eu falei isso, o meu marido, enrolado em uma toalha, ele abriu a porta. Quando esse homem abriu a porta, ele abriu e recebeu imediatamente um tapa na cara dele. Eu já fui para agressão. Me perdoe, eu sei que vocês vão dizer que está errado, mas eu não consegui. Eu parti imediatamente para a cara desse homem. Nisso, eu dei um tapa na cara dele. A mulher estava lá pelada em cima da cama. Se cobriu com um lençol. Depois, quando ela viu a minha reação, ela ficou com tanto medo que essa mulher saiu correndo do quarto enrolada no lençol, gritando que ia chamar o segurança. Eu vou chamar o segurança, eu vou chamar o segurança. Não sabia se ela sabia quem eu era. Eu só sei que pela reação dela, ela sabia que estava errada. Porque se ela pensasse que ele era um homem solteiro, ou que ele fosse o namorado dela, a reação dela seria outra. Ela pelo menos iria querer saber quem eu era. Assim eu pensei. Mas eu deixei ela pra lá. O errado era o vagabundo do meu marido. Nisso, ele veio tentando me segurar, tentando entender o que estava acontecendo. Eu perguntei pra ele: quem tem que entender alguma coisa, seu traste? Sou eu. Você sai do futebol e vem pra cama me trair com outra mulher, vem pra um motel. E motel de luxo, porque para isso você tem dinheiro. Mas quando é para viajar com a sua família, você não pode, né? Você não tem tempo, você não tem dinheiro, você tá apertado. E eu não tive estrutura para segurar a minha raiva. Eu nunca fui uma mulher violenta, nunca. Mas ali eu entendi que cada ação tem realmente uma reação. A minha reação foi tão brutal, tão violenta, que eu não me reconheci. Eu lembro que em cima da geladeira, tinha uma geladeirazinha assim no canto, tinha uma garrafa de champanhe. Eu peguei aquela garrafa na hora do ódio, e eu já pedi até perdão a Deus, e eu fui para cima do meu marido com aquela garrafa. Eu quebrei essa garrafa na cabeça do meu marido. E esse homem caiu no chão, gente. Quando esse homem caiu no chão, eu pensei: meu Deus, agora eu vou pro inferno.
Eu acabei com a vida do meu marido, não era para tanto, eu não queria fazer isso. E eu gritava e eu sacudia esse homem estava lá desmaiado no chão e eu fiquei em desespero total. Ali eu pensei, eu acabei com a minha vida. Esse homem me trai e eu acabo com a minha vida. Não era para eu ter feito isso, não era para chegar tanto. E eu fiquei desesperada. Nisso, os seguranças do hotel vieram, ligaram para a emergência, até que chegou o socorro. Antes do socorro chegar, eu já tinha pedido água para eles. Eu joguei água em cima do meu marido teve uma reação. E quando o socorro chegou, graças a Deus, esse homem estava vivo. O pessoal do motel queria chamar a polícia. Eu expliquei a situação, comprovei para eles que ali eu estava pegando o meu marido no flagra com outra mulher, que eu tive as minhas razões por mais que eu tivesse errado. E foi uma repercussão terrível dentro desse motel. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ria, eu não sabia. Eu só sei que eu estava totalmente fora de mim. Quando o pessoal da ambulância me procurou, eu fui junto com esse infeliz. A minha vontade era deixar esse homem lá sozinho, mas eu tinha sido responsável por aquilo ali. A culpa foi dele, foi, mas eu quase acabei com a vida desse traste. E eu fui junto. Ele foi recebendo os primeiros socorros, chegamos no hospital e graças a Deus, não foi dessa vez que eu fui presa. Pela graça de Deus, porque meu maior medo era esse. Quando esse homem se recuperou, ainda no hospital, ele quis se fazer de vítima. Ele me pediu perdão, sim, mas ele disse que agora nós estávamos quites. Ele errou, mas eu quase acabei com a vida dele. Que tal nós esquecermos isso tudo e recomeçar? Eu prometo para você que isso nunca mais vai acontecer. Foi um erro, a culpa nem foi minha, foi essa mulher que me seduziu. Começou a jogar a culpa para tal mulher que ele se envolveu. Pra cima de mim. Eu sei que eu olhei para ele e falei: José, graças a Deus, você tá aqui. Você tá vivo. Eu nunca tive essa intenção. Eu quero te pedir perdão por isso, porque eu perdi a linha. Mas a dor, a raiva que você me causou, isso eu não vou conseguir te perdoar nunca. Eu só quero que você saia desse hospital, passe em casa, pegue as suas coisas e dê providência à entrada do nosso divórcio. Se você não fizer, eu mesmo faço. Só que eu nunca mais vou querer olhar para sua cara. O nosso casamento, o nosso relacionamento de 20 anos, você trocou. Você trocou por um momento, por uma ida a um motel, por uma qualquer. Então, meu amor, eu espero que tenha valido a pena. Porque nesse corpo aqui, você não toca nunca mais. E esse homem começou a dizer que estava passando mal. Calma, que eu estava exagerando, que eu ia acabar acabando com ele de qualquer forma e que ele não iria aceitar de maneira alguma. Ele não vai sair da nossa casa, ele não vai abrir mão do nosso casamento, da nossa família e que de forma alguma ele errou, mas ele é muito grato por tudo que nós já vivemos e ele vai me reconquistar. Pelo amor de Deus, eu não consigo entender o que é que se passa na cabeça de homens como José, como meu marido. Ele achou que ele iria me convencer, que o drama dele, o showzinho dele, iria fazer com que eu desse mais uma chance para ele. Só que quanto mais ele falava, eu só lembrava da cena daquela mulher pelada naquele quarto, ele enrolado na toalha, pronto para consumir aquele horário todo no motel com aquela mulher. Mulher essa que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu sei que eu fiquei tão nervosa, mas tão chateada, tão magoada, que a primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha filha, ligar para minha sogra e eu contei tudo que tinha acontecido. E falei que eu tinha mandado esse bendito homem para uma cama de hospital, mas que ele estava bem, tá? Para elas me perdoarem, mas que eu ia deixar a responsabilidade com elas, que ele nunca mais teria o meu apoio. Quando ele ficou doente lá atrás, quase morreu, eu apoiei. Eu ajudei, eu abri mão de tudo para cuidar dele.
Só que eu acho que ele esqueceu disso. E dessa vez, eu não vou mover uma palha. E se caso ele não queira sair de casa, eu saio. Mas viver embaixo do mesmo teto desse traidor, eu não vivo mais, de forma alguma. Eu sei que a minha filha foi para o hospital, a filha louca pelo pai. A minha sogra sempre foi uma mãezona para mim. Ela, graças a Deus, não me criticou. Disse que eu errei em agredir, sim, concordei com ela, só que ela me deu muita razão também. Disse que o filho dela fez não tem perdão e que ela teria uma conversa muito séria com ele e que ele, de fato, vai se arrepender muito pela escolha errada que ele fez. Eu sei, gente, que passou o tempo, esse homem se recuperou, levou não sei quantos pontos na cabeça. Disse que eu tinha até que agradecer a ele por ele não prestar queixa contra mim. Olha o que eu tive de ouvir desse infeliz. Ele foi lá em casa e ele disse que de fato ele não iria sair. Ele precisaria se recuperar 100%, ele não iria voltar para a casa da mãe dele, que a mãe dele é muito idosa, ele não quer dar esse trabalho para a mãe. Enfim, eu falei para ele, você decide, meu bem. Eu sei que no nosso quarto, ou melhor, não é mais nosso, no meu quarto você não entra mais. E eu vou dar para você um dia para você organizar suas coisas e sair daqui. E se você não quiser sair, eu saio. Eu deixo você com a nossa filha, eu vou embora daqui, vou para qualquer lugar, mas embaixo do mesmo teto que você, eu não vou. E tudo que eu mais quero, imediatamente, é me ver livre de você. É assinar o nosso divórcio e curtir a minha vida, porque agora quem vai viver, quem vai curtir o que eu não curti essa vida toda, sou eu. Você decide. Eu sei que ele percebeu que eu estava tão determinada que esse homem nem passou um dia. Arrumou as coisas dele, ligou para a mãe foi lá para ajudar e ele foi para a casa da mãe. A minha filha ainda tentou ajudar, perguntou para mim se era isso mesmo, se eu não poderia, quando nada, deixar o pai dela na casa, mesmo que nós dois estivéssemos separados. Eu disse para ela que por mais que eu amasse muito a minha filha, eu não conseguiria fazer isso não. Dessa vez eu ia pensar em mim e disse para ela se caso ela quisesse ir morar com o pai, ficar com a avó, ela já tem quase 18 anos, ela poderia ficar à vontade. Só que a minha decisão estava tomada. Minha filha aceitou, nós ficamos juntas. Eu sei que eu passei meses ainda terríveis de tanta perturbação na minha cabeça por conta desse homem. Esse homem até na igreja entrou, esse homem disse que estava arrependido, esse homem fazia de tudo para me reconquistar. Esse homem se transformou, ou melhor, colocou uma máscara de santinho, fazendo de tudo. Eu sei que todo mundo olhava para mim e dizia: dê uma chance para o José. O José é outro homem. O José agora é um servo de Deus. Dê uma oportunidade. Não acabe com seu casamento. Homens são assim mesmo. Quem é que não traiu nessa vida? Eu. Eu nunca tinha traído meu marido. Por que eu ia aceitar? Por que eu deveria aceitar uma traição? Uma traição de um homem que durante 20 anos eu fui fiel. Eu sei que todas as vezes que eu escutava isso, eu me controlava para eu não falar umas verdades para essas pessoas que não têm o que fazer e ficam se metendo na vida alheia para ficar dando pitaco. Resumindo, que isso tem 1 ano que aconteceu. Graças a Deus, o divórcio saiu. Hoje eu estou bem, eu estou em paz. Faz 1 mês que eu estou conhecendo uma pessoa muito legal, calma, tudo muito devagar, sem agonia. Estou apenas ficando, porque agora eu quero curtir a minha vida. A minha filha já tem 18 anos, o José segue lá com a mãe, eu não quero conta, não quero olhar na cara desse infeliz. E eu tô pensando seriamente em me mudar até daqui. Tô pensando em ir para Portugal. Porque esse rapaz que eu tô conversando, ele é de lá. Ele mora e trabalha aqui. Mas ele já deixou claro para mim que se eu quiser recomeçar a minha vida e viajar com ele para morar fora, ele está disposto a fazer isso. Mas o amanhã a Deus pertence. Enfim, essa é a minha história. Olá, meus amores, como é que vocês estão, hein? Espero que bem. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Minha amiga, muito obrigada pelo envio da sua carta, do seu relato, por você abrir, de certa forma, uma parte tão íntima e também tão dolorosa da sua vida aqui pra gente, tá bom? Minha amiga,
Você me conhece, então eu não preciso nem dizer o que é que eu acho da traição do seu marido, né? Para mim foi algo absurdo, terrível. Traição sempre é uma escolha e infelizmente o seu marido, ele, diante de um relacionamento, um casamento de 20 anos, ele trocou tudo isso por um momento dentro de um quarto de motel com a mulher essa que você nunca viu na vida. O seu marido se arrependeu, só que foi tarde demais. Você teve todo o seu direito de fazer a sua escolha, de mandar o seu marido para longe, para fora de casa e seguir a sua vida. Diante da situação que você se deparou lá, seu marido no quarto com outra mulher, talvez a raiva, a situação, o momento te fez sair um pouco da linha e você quase que manda o seu marido pro outro lado, hein, minha linda? Graças a Deus o pior não aconteceu. Precisamos ter um pouco de controle nessas horas, por mais difícil que seja. Eu nunca gostaria de estar no seu lugar, mas me colocando no seu lugar, eu sei que deve ser muito difícil se controlar nessas horas. De repente, se deparar com o nosso marido dentro do hotel, com outra mulher essa na cama nua. Não é nada fácil. Só que quando escolhemos partir para a violência, nós estamos arriscando a nossa liberdade. Porque se esse homem não acorda, imagina você hoje pagar por um crime, consequência de uma traição desse homem. Não ia valer a pena. Graças a Deus, o pior não aconteceu e você reconheceu que o ato de ser violenta com ele tirou um pouquinho você do eixo. Não foi certo, não é correto, mas que bom que tudo isso passou. Ele não prestou queixa contra você, né? O mínimo que ele deveria fazer, o mínimo de consideração, mas fico alerta para que a gente, diante de uma situação dessa, tenhamos o máximo controle possível. Eu sei que é difícil, nós somos humanos, mas tanto homens como mulheres, quando nós partimos para a violência, acabamos que muitas vezes perdemos a razão. E o bom é a gente se manter ali na nossa razão, firme. Traiu, ok, não vou perdoar, acabou o casamento, vida que segue. Se quer perdoar, é pessoal, perdoa e recomeça. Mas quando nós partimos para uma agressão desse nível, a história pode mudar completamente. Mas que bom que isso passou. No mais, meu amor, eu fico feliz que você está recomeçando a sua vida. Quem perdeu foi o seu marido. O que ele fez, a escolha dele foi terrível. Eu não consigo entender por que as pessoas ainda não reconhecem que a traição é a pior escolha dessa vida. Tá casado há 20 anos, cansou, não quer mais. Eu sei que é doloroso para nós mulheres ou até mesmo homens ouvirem do seu cônjuge que ele não tá mais afim, que ela não ama mais e que quer separar. Mas é melhor isso do que partir para a traição. Por mais doloroso que seja, é melhor ser sincero do que expor a sua mulher ou o seu marido a uma situação dessa que a nossa amiga viveu. Uma situação muito humilhante, muito baixa. Nessas horas, eu vejo aqui tantos relatos, as pessoas se sentem um lixo, um nada. É como se 20 anos tivesse sido jogado fora, tivesse sido investido em alguém que não merecia. É muito além de uma traição. É algo que machuca e machuca demais. Então fico alerta mais uma vez. Vamos buscar manter os pés no chão e valorizar quem está ao nosso lado. E se não tá bom, vamos seguir a nossa vida sozinho. Eu acho que é muito mais honesto, sabe? Mas, minha amiga, mais uma vez eu quero agradecer pela confiança, torço por sua felicidade, que o seu marido ele tenha se arrependido plenamente, que ele peça perdão a Deus, ele sabe que uma hora a conta chega, sempre chega, mas que ele também possa recomeçar e que ele nunca mais traia nenhuma mulher, porque ninguém merece ser traído. E você... Seja feliz, viva o seu agora, vá um dia de cada vez, aproveite, você é linda, você é jovem, você merece toda a felicidade desse mundo, tá bom, meu amor? Eu espero que você fique bem e que você seja muito feliz. Mais uma vez, muito obrigada. E vocês, meus amores, o que é que vocês acharam da história de hoje, hein? Conta aqui pra mim. E mais, alguém aqui já passou por uma situação como a nossa amiga passou? De, infelizmente, pegar o seu companheiro ou companheira dentro do quarto de motel com outra pessoa?
Se sim, como foi que você agiu? Qual a sua reação? Ou melhor, se colocando no lugar da nossa amiga, o que é que você faria? Conta aqui pra mim que eu vou adorar saber. Eu espero que vocês fiquem bem, se cuidem. Beijos de luz. Tchau, tchau!